Instagram. Vamos lá, meus amados irmãos. Então, se você tiver aí acompanhado de Bíblia, abra no Salmo 128, irei fazer a leitura deste Salmo, né? E iremos ver o que é que o Senhor quer falar com nossa família nesta noite. Iremos ver o segredo de uma família abençoada. Salmo 128 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Pai amado, querido Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te orar, te apresentando essa reflexão desta noite, essa mensagem, te apresentando cada um que estiver assistindo, Senhor, ou que porventura depois irá assistir. Abençoa, alcança nossos corações, alcança a família, os pais, os filhos, os relacionamentos entre Senhor, filhos, entre filhos e pais, entre casais. Ó Senhor, restaura, Senhor, a família. E sabemos que esse é o teu desejo, Senhor. Sabemos que família é projeto teu. E cremos, ó Pai, que nesta noite o Senhor estará trabalhando com cada uma de nossas famílias. E assim já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, o nosso tema, como eu já anunciei várias vezes nesta noite, é que o nosso tema é sobre segredos de uma família abençoada. Preparamos para esta noite, vamos preparar para esse mês de maio, temas que possam estar abençoando as famílias. Pensa que temas que possam estar abençoando o seu lar, sua casa, o seu relacionamento entre você e seu esposo, né? Entre você e seus filhos, entre os cônjuges, né? Que Deus esteja abençoando grandemente através dessas lives, usando como instrumento em suas mãos. Meus amados, o que é que consiste a felicidade familiar? No que consiste? No que consiste a felicidade familiar? Será, meus amados, que é possível obter a felicidade familiar? No mundo, meus amados, psicólogos e terapeutas procuram oferecer respostas, mas as soluções apresentadas não têm surtido efeitos. Olhando ao redor, vemos pais que não se importam com seus filhos. Vemos filhos que não honram seus pais. As famílias, meus amados, elas estão se desintegram sob o peso do divórcio, né? Sobre o peso das drogas, sobre o peso da violência e de muitas outras desgraças que são notícias diariamente. Multidões desejosas estão atrás de soluções fáceis. E muitas vezes encontramos até aqueles que se dizem evangélicos que procuram oferecer também uma resposta como solução para essa desintegração da família, né? E eles muitas vezes oferecem, né, muitas vezes recorrem também a ajudas psicológicas e muitas vezes também recorrem ao misticismo, oferecendo, por exemplo, alguns tipos de reuniões nas suas igrejas, né? Se você participar dessas reuniões, as coisas vão mudar na sua família, Deus vai restaurar os casamentos, né? Deus vai restaurar a comunhão entre pais e filhos, né? E às vezes oferece até lenços ungidos, né? Buscando um misticismo, e oferece lenços ungidos, e dizem que isso resolverá o problema entre a família. E multidões desejosas de soluções fáceis
enche os mercados da fé, buscando a felicidade para seus lares. No entanto, meus amados, nenhuma mudança significativa pode ser vista. Pais choram com filhos rebeldes. Divórcios crescendo cada vez mais, até nas igrejas. E cada vez mais, meus amados, ouvimos de pessoas que dizem até... E muitos, mesmo quando também, até quando os casamentos também se mantêm, não têm sido motivos de alegria. Parece que, para uma grande parte de nossa sociedade, família tem se tornado um mal que deve ser suportado. Algo que tem seus momentos de alegria, mas que traz consigo muitos problemas. Os filhos são vistos, muitas vezes, na família como um empecilho, como uma barreira. Prova disso, meus amados, é que as famílias são cada vez mais menores, porque os filhos, ter mais filhos, né, vai gerar ainda mais empecilhos no pensamento de alguns. E cada vez mais também ouvimos de pessoas que se dizem preferir criar cachorros do que filhos. Lamentavelmente, até se diz isso. Seguem um lema que diz: quanto mais conheço as pessoas, mais amo o meu cachorro. Ou quanto mais conheço as pessoas, mais amo o meu animal, o meu gato, o meu cachorro. Mas será que a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre esta questão? Sim, meus amados. Para isso, iremos olhar nesta noite o Salmo 128. Encontramos uma perspectiva diferente da apresentada pelo mundo e pelos falsos profetas, falsos pregadores, falsas igrejas. Por isso, voltaremos nossa atenção a este salmo, onde ouviremos uma pregação com o seguinte tema: segredos de uma família abençoada. E veremos 2 pontos. O primeiro ponto será: qual é a fonte dessa felicidade? Qual é a fonte dessa bênção, de ter uma família abençoada? Qual é a receita para termos uma família abençoada? E veremos também a abrangência dessa bênção, a abrangência dessa felicidade, que é dada ao homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Primeiro ponto, eu quero ver com você, olhando para o verso 1, a fonte da felicidade no lar. Ou o segredo de uma família abençoada. Primeiro ponto, o Salmo 128, no verso 1, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Neste verso 1, o salmista começa falando de um certo tipo de homem, a respeito do qual se pode dizer que este homem ele é bem-aventurado. Ou seja, esse homem ele é muito feliz. Esse homem é mais que feliz. E, meus amados, quem é que não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Quem é que não quer ter uma família abençoada, filhos ao redor da nossa mesa, uma mulher frutífera, né? Um trabalho que desfrutamos dos frutos desse trabalho? Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Mas quem é este homem que é mais que feliz? Quem é este homem que o Salmo descreve que ele é bem-aventurado, que ele é um homem feliz? E o que é que este homem faz para receber essas bênçãos do Senhor? Para receber essas verdades bíblicas? Para desfrutar desse gozo, dessa alegria, dessa felicidade? E o Salmo diz que esse homem é aquele que é bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. O restante de todo o Salmo
diz que essa felicidade, essa bênção, ela é experimentada dentro do contexto familiar, a qual já colocamos questões na introdução que são realidades do nosso dia, de que a família cada vez mais está em destruição, está em decomposição, está em desintegração, por diversos problemas, violência, drogas e muitas outras questões, infidelidade, muitas outras questões. E note também que essa bênção no contexto familiar, essa felicidade dentro da família, ela está inseparavelmente relacionada com Deus. Inseparavelmente relacionada com Deus. Meus amados, essa bênção na minha família, essa bênção com a minha esposa, com meus filhos, essa mudança, essa transformação, essa restauração, esse gozo, essa alegria que esse homem pode viver, ele só vive, meus amados, ele só tem esse resultado se ele temer ao Senhor, e se ele temer ao Senhor, somos, meus amados, pecadores e devemos confessar nossa total insuficiência, insignificância e incapacidade. O Salmo 127, o Salmo anterior ao 128, diz: se o Senhor não edificar em casa, em vão será o trabalho dos que edificam. Meus amados, todo o nosso esforço será inútil se não houver esse relacionamento com Deus. Todo esse nosso esforço será inútil, será vão, se não tivermos um relacionamento correto com Deus. Esse homem aqui, ele é feliz porque ele teme ao Senhor, ele reconhece quem Deus é. Ele é feliz porque também ele reconhece quem ele é pó, ele é um pecador. Ele entende que precisa de Deus para edificar a sua casa. Precisa de Deus para transformar a sua vida e transformar também os da sua casa. Então ele reconhece, ele teme ao Senhor porque ele reconhece quem é Deus, ele teme ao Senhor porque ele reconhece quem ele é. Em segundo lugar, lemos também que este homem é feliz porque anda nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, meus amados, na linguagem deste salmo, significa viver em obediência aos mandamentos de Deus, do Deus da aliança. Deus fez uma aliança com seu povo. E agora, este povo, que é o povo de Deus, que em Cristo Jesus se tornou filho de Deus, que em Cristo Jesus se tornou família de Deus. Agora, esse povo, para comprovar também que é realmente povo de Deus, para comprovar que realmente ama a Deus, eles precisam demonstrar que guardam, que obedecem os seus mandamentos. Então, andar no caminho do Senhor é essa linguagem, é de obedecer os seus mandamentos, os mandamentos do Deus que fez uma aliança conosco. Portanto, este homem não vive de acordo com seus próprios preceitos, ele não vive de acordo com as filosofias do mundo, mas de acordo, meus amados, com a vontade de Deus. Ele vive de acordo com a palavra de Deus. A sua vida, a vida da sua família é dirigida não pelo seu entendimento, mas ela é dirigida pela palavra de Deus. Aqui também aprendemos que onde há o temor ao Senhor, também deve haver obediência à sua palavra. Então, meus amados, esse homem que é feliz, em primeiro lugar, ele é feliz porque ele teme ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Ele reconhece quem Deus é e ele reconhece quem ele é diante desse Deus. Que ele necessita desse Deus, que esse Deus é o seu Criador. E esse homem, meus amados, que teme ao Senhor, ele também anda nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor não é andar em nossos próprios caminhos, mas é muitas vezes andar contra os nossos caminhos. É andar segundo a vontade de Deus. Portanto, meus amados, este homem que anda em temor ao Senhor, que anda em obediência à palavra do Senhor,
essas duas coisas mostram que este homem possui um relacionamento correto com Deus. Veja, não há como eu desfrutar da felicidade com a minha família, da paz com a minha família, da restauração do meu casamento, do meu relacionamento com meu filho, um relacionamento correto. Não há como meu filho aprender a honrar o pai e a mãe. Não há como, meus amados, ter essa estrutura abençoada por Deus se não tivermos um relacionamento com Deus. Então, essas bênçãos, essa felicidade na família, ela é resultado de um relacionamento com Deus. Por isso, o homem é bem-aventurado. Por quê? Porque ele teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. E a partir do verso 2 do Salmo 128, vamos ver todas as bênçãos, todos os resultados, todas as consequências desse homem que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor. Então, meus amados, esse homem é aquele homem que seu amor, sua confiança, seu respeito, sua dependência e submissão são voltadas para o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com seu povo e que requer agora do seu povo que tema ele e que ande nos seus caminhos, reconhecendo que ele é, reconhecendo quem nós somos e também, meus amados, guardando a sua palavra como obediência, como mandamento, como resultado de que somos também seus discípulos. Então, esse é o homem feliz. Esse é o segredo, irmãos, de termos uma família abençoada. É esse o segredo. Felicidade não é o alvo aqui também. É preciso os irmãos também saber disso. Felicidade aqui não é o alvo. O alvo aqui é o próprio Deus. Felicidade é uma consequência de um relacionamento correto com Deus. A bênção aqui, na família, no contexto familiar, é resultado de um relacionamento com Deus. Deus, meus amados, o Evangelho nos ensina quem Deus é. O Evangelho nos ensina quem nós somos. E que esse relacionamento com Deus só é possível também por sua graça. Graça, meus amados, que a Escritura nos mostra que se revela no fato dele ter enviado seu Filho, Jesus Cristo, para que nossos pecados fossem perdoados e fôssemos adotados como seus filhos. Nisso consiste nossa felicidade, que em Cristo Deus se tornou nosso Pai. Nisso consiste nossa felicidade, de que em Cristo Deus se tornou nosso Pai. Com isso fica claro que Deus é a fonte do segredo, Deus é o segredo da felicidade da família. Deus é a fonte da felicidade familiar. E essa felicidade, meus amados, ela não chega até nós de maneira mística. Essa felicidade, meus amados, ela não chega até nós através de um lenço ungido. Essa felicidade, meus amados, ela não chega até nós acendendo velas. Essa felicidade não chega até nós orando por fotos, pegando foto para orar por fotos. Essa felicidade não chega até nós usando sabonetes. Essa felicidade, meus amados, ela chega até nós por pura graça. Ela chega até nós, irmãos, por Deus ter nos chamado a um relacionamento correto com Ele, por meio de Cristo. Então, meus amados, o homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor, primeiramente, ele precisa entender que Deus tem um relacionamento conosco e que esse relacionamento também só é permitido pela sua graça, por meio de Cristo, somente, tão somente, por meio de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz, meus amados, é suficiente. É suficiente e é o único meio pelo qual, irmãos, podemos se reconciliar com Deus. Temos um relacionamento com Deus. E agora temos uma vida, um coração voltado para Deus, por meio de Cristo. Uma vida agora que tema ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem nós somos e guardando os mandamentos do Senhor,
toda a sua vida, seu trabalho, seu relacionamento com a esposa, seu relacionamento com os filhos, o relacionamento dos filhos com o pai, da esposa com o marido, todo esse relacionamento, meus amados, nesse convívio familiar, ele é dirigido pela palavra de Deus. Deus como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por exemplo, meus irmãos, devemos ter cuidado sobre onde depositamos também nossa esperança quanto ao segredo da família ser abençoada, quanto à felicidade no lar. Por exemplo, há aqueles que julgam que se possuírem uma boa condição financeira, se tiverem uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, uma boa escola para seus filhos, uma boa alimentação e tudo que o dinheiro pode comprar, então eles e seus filhos serão felizes. Há pessoas que botam esperança nisso. Mas Deus classifica essa sabedoria como loucura. O Deus chamado dinheiro não pode evitar o divórcio. O Deus chamado dinheiro não pode evitar filhos rebeldes e outras desgraças que se abatem sobre a família. O Deus chamado dinheiro oferece o que ele não pode dar. Basta ver os noticiários para constatar que felicidade no lar nada tem a ver com dinheiro. Quantas famílias ricas vivem numa condição de completa infelicidade? Quantos lares desfeitos? Quantos filhos matando seus pais? Portanto, o crente que diz, se tivéssemos isso ou aquilo, seríamos felizes. O crente que tem essa ideia, se tivéssemos isso ou aquilo, seríamos felizes, está falando conforme a sabedoria do mundo. Não conforme a sabedoria da cruz. É aqui que falha o falso evangelho. Nele, no falso evangelho, Deus é apenas um meio para ser feliz na vida familiar. Deus é apenas um meio para a família ser rica, para alguém ser curado, somente isso. Mas o verdadeiro evangelho nos ensina sobre a nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade não é de dinheiro. A nossa maior necessidade não é de mudar de casa, mudar de cidade, de mudar de escola, ou de ter uma conta bancária. A nossa maior felicidade é de termos um relacionamento com Deus. Esse é o homem que é bem-aventurado, que é descrito aqui no Salmo 128. Ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é mais que feliz. E ele é um homem abençoado. Não existe felicidade, meus irmãos, para o homem e para a sua família sem o temor do Senhor. Não existe. Não existe temor do Senhor sem obediência aos seus mandamentos. Não existe. E não existe obediência sem a cruz de Cristo. Só por meio de Cristo, que por nós desfez toda maldição na cruz, é que podemos experimentar, por meio de Cristo, a verdadeira felicidade proveniente de um relacionamento correto com Deus, só por meio de Cristo. Por isso, o Salmo 128 nos apresenta a felicidade no lar como uma bênção de Deus. No verso 5, lemos, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No verso 6, o Salmo diz, o Senhor te abençoe. Portanto, meus amados, nossa esperança e confiança deve estar em Deus. Aqui poderíamos fazer algumas perguntas. O que você tem buscado para a felicidade da sua família? Para a sua felicidade? Para a sua bênção? Para a bênção da sua família? O que você tem buscado? Você tem buscado felicidade? Lamento dizer que você não encontrará. Você pode fazer planos e dizer, quando tiver isso e isso,
então serei feliz. Mas você não encontrará dessa forma, porque isso é ilusão. Se você busca o fundamento de sua felicidade no que pode ser conquistado por seu esforço, você é um tolo, diz a Escritura. Só pode encontrar felicidade aqueles que possuem um relacionamento correto com Deus. E aí vem outras perguntas. Você possui esse relacionamento? Você teme a Deus e anda em seus caminhos? Você ama e confia em Deus? Você ama e confia na palavra de Deus? A palavra de Deus é quem tem lhe direcionado a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele é seu consolo na vida e na morte. Qual é a fonte da sua alegria? Se assim, meus amados, se assim você está nele e ele está em você, saiba que você nunca perderá esta verdadeira felicidade sobre a qual fala o Salmo 128. Se esta for a sua fonte de alegria, a sua fonte de alegria, a sua fonte de bênção, se é seu relacionamento com Deus, você será um homem mais que feliz. Você será um homem bem-aventurado, você terá seus filhos abençoados, sua esposa, seu casamento abençoado. Então, meus amados, essa é a primeira lição. É que precisamos entender que Deus é a fonte da felicidade. Deus é a fonte da bênção. É através de Deus, temendo a Deus, andando no caminho do Senhor, que eu vou ter meu lar abençoado. É através de Deus, temendo ao Senhor, andando no caminho do Senhor, que eu vou ter meu casamento abençoado, meu relacionamento, o relacionamento entre os cônjuges, o relacionamento entre os filhos abençoados, restaurados. E isso somente também por meio de Cristo. Porque meu relacionamento com Deus só existe se for por meio de Cristo. Se não for por meio de Cristo, não há relacionamento com Deus. E, consequentemente, há uma família que a cada dia anda em desintegração, anda em desconstrução. Mas se eu temer ao Senhor e andar no caminho do Senhor, eis como eu serei abençoado, eis como será feliz este homem. Esse é o segredo, este é o caminho para você ter essas respostas. Veja agora do versículo 2, do verso 2 ao verso 6 do Salmo 128, a consequência desse relacionamento, a abrangência dessa felicidade no lar, no contexto da família. O verso 2 ao verso 6 diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Tudo isso, meus amados, só existe se o verso 1 for verdade. Se eu for feliz, se eu andar no caminho do Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, ao olhar para aquilo que o Salmo descreve como sendo a bênção de Deus sobre o homem, que o teme e anda em seus caminhos, percebemos que aqui também existe uma diferença radical entre o ensino bíblico e aquilo que o mundo e as falsas igrejas dizem. Quando dizemos que a felicidade é uma bênção de Deus, o que é que está incluído? Qual é a abrangência desta felicidade? Muitas pessoas, quando ouvem a palavra felicidade, logo pensam na satisfação de suas cobiças. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, logo pensam que não vai faltar bênçãos, como bênçãos materiais, por exemplo, riqueza, dinheiro. E muitas pessoas, quando pensam em bênção, em felicidade, pensam nessa satisfação, em grandes coisas, em coisas extraordinárias. Mas o que lemos aqui como sendo aquilo que está incluído nesta felicidade que Deus concede? O que é que lemos aqui? Então, em primeiro lugar,
Ele diz no versículo 2, na primeira parte, do trabalho de tuas mãos comerás. Do trabalho. A imagem do homem abençoado por Deus, a imagem do homem que foi abençoado por Deus, que ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a imagem do homem abençoado por Deus não é a de um homem ganhando na loteria ou achando um tesouro e com isso ficando rico rapidamente e tendo tudo o que ele quer. Mas, irmãos, a imagem do homem abençoado por Deus é a imagem de um homem trabalhando. Ele diz do trabalho. Muitas pessoas julgam que a bênção de Deus na vida de um homem significa obter as coisas com pouco trabalho. Por exemplo, com pouco esforço, como que caindo do céu ou recebendo de outros. Mas a Escritura mostra que este homem abençoado, citado no Salmo 128, é um homem que trabalha. O próprio trabalho aqui é visto, meus amados, como uma bênção de Deus. O homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, do trabalho, diz o texto. É uma bênção de Deus. Deus lhe concede trabalho. E isso inclui a vocação para a qual cada um de nós fomos chamados. Isso inclui as nossas habilidades que recebemos de Deus. Isso inclui a nossa saúde que Deus nos dá. Isso inclui as portas que se abrem. São bênçãos de Deus. Claramente, tudo isso tem a ver com a providência de Deus. Assim, entendemos que a forma de um homem pensar e falar do seu trabalho está relacionado com sua piedade. A forma como vimos um homem falar do seu trabalho se refere, se relaciona, mostra a sua piedade. Se ele tem entendido ou não, se ele tem sido um homem abençoado, se ele tem entendido que o trabalho é uma bênção. Notamos também que a bênção é que este homem comerá do fruto do seu trabalho. O texto diz, do trabalho de tuas mãos comerás. Isso implica que Deus lhe concede vida e saúde para este gozo, esse desfruto. E uma vez que isso está incluído em suas felicidades, a Bíblia diz que feliz serás. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Temos aqui também, meus irmãos, a ideia de que Deus enche seu coração de alegria e contentamento. Deus te abençoa com trabalho, Deus te abençoa com alimento, você comerá das mãos, né, do seu trabalho, e você será feliz. Porque aqui tem a ideia de que Deus enche o seu coração de alegria e contentamento. Além disso, lemos ainda no verso 2, que o verso no final diz, e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Isso significa que ele não terá problemas? Será que é isso que o Senhor está dizendo, que nós não iremos ter problemas? Não. Mas quer dizer que a bênção do Senhor está com ele. A bênção do Senhor está com este homem. E mesmo que tiver de passar por problemas, o Senhor será o seu abrigo. E o resultado final de tudo isso é que tudo te irá bem, será bom. Aqui também poderíamos fazer algumas perguntas. Será que percebemos o quanto temos sido abençoados por Deus? Você tem percebido o quanto você tem sido abençoado por Deus? Se temos trabalho e estamos usufruindo dos frutos desse trabalho, isso se deve à bênção de Deus. Dia após dia experimentamos sua bênção sobre nós. Outro dia eu vi um pastor dizendo que enquanto há muitos que têm um emprego e reclamam da segunda-feira, não reclame, porque há muitos que estão saindo na segunda-feira para procurar emprego. O trabalho é uma bênção de Deus. E você tem percebido o quanto você tem sido abençoado? Será que percebemos que a felicidade que temos em Deus abrange o trabalho?
e usufruir dos frutos do nosso trabalho. Temos percebido isso? Você está feliz com o trabalho que Deus lhe deu? Você está contente com o pão sobre sua mesa? Você tem agradecido o pão da sua mesa? Você está contente com sua mesa? Você tem tido alegria nas pequenas coisas que Deus tem lhe dado? Então, meus amados, o homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor, a bênção também é que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Em segundo lugar, a bênção de Deus inclui uma esposa que nos dê alegria. Versículo 3, parte A, ele diz, tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Tua esposa, olha a esposa do homem que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. A esposa do homem bem-aventurado é comparada a uma videira frutífera no interior de sua casa. Videira frutífera, meus irmãos, envolve a ideia de uma mulher que tem muitos filhos também, aqui. Nas Escrituras, uma mulher que pode ter muitos filhos é considerada uma grande bênção de Deus. E isso seria um motivo para a felicidade do homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Reconhece-se aqui, meus irmãos, que ter filhos é uma bênção de Deus. Ter filhos é uma bênção que Deus nos dá. Filhos não são empecilhos. Filhos são bênçãos. O Salmo 113, verso 9, diz que Deus é aquele que faz que a mulher estéril viva em família. Viva em família. E seja alegre mãe de filhos. E o homem que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor, ele é um homem abençoado, com filhos. A videira também envolve a ideia de alegria. Assim, essa mulher também, ela é vista como fonte de alegria de seu marido. Ele se alegra na sua esposa. Ela é uma mulher virtuosa. E quando se refere a esta mulher, o texto se refere no interior da tua casa, né? O texto diz, tua esposa no interior de tua casa. Faz aqui, meus irmãos, uma diferença, um contraste entre a esposa do homem bem-aventurado com a mulher promíscua. A mulher que é adúltera, a mulher que é perversa, a mulher que é corrompida. Descrita também em Provérbios 7, versículo 11. E, meus amados, por ela ser uma mulher que está no interior de nossas casas, uma mulher que não é promíscua, isso também é mais um motivo de alegria para o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. É a fidelidade de sua esposa, que é também uma bênção sobre esse homem que é mais que feliz. Portanto, meus irmãos, se você é um homem que teme a Deus, deve ver sua esposa como uma bênção de Deus na sua vida. Você deve lembrar que a felicidade que Deus lhe concedeu de ter essa esposa abrange seu casamento. A felicidade do homem feliz, do homem mais que feliz, do homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, abrange também seu casamento. Você tem tido alegria em sua esposa? Você está contente e satisfeito com esta bênção que Deus lhe concedeu? E você, esposa? E você, mulher? Tem sido a alegria do seu marido? Esta mulher diz, tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Em terceiro lugar, a bênção de Deus inclui ter filhos que são esperança para o futuro. Verso 3, ele diz, na parte B, ele diz, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Ele não terá apenas uma mulher abençoada, uma mulher que lhe traz alegria,
Uma mulher que é o contrário de uma mulher promíscua, ele não terá apenas essa felicidade com a sua esposa, mas terá a felicidade também com seus filhos. A bênção de Deus inclui ter filhos que são esperança para o futuro. Os filhos de um homem bem-aventurado são comparados a rebentos. Rebento significa broto, filho, o início, um gomo. Né? É comparado a rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. Ao mencionar aqui rebentos, quer dizer que ainda não são frutíferos, mas são promessas. Né? São uma esperança para o futuro, quando também produzirão frutos. São promessas de que amanhã ou depois também darão frutos. Ao dizer a roda da tua mesa, indica que estarão sob os cuidados, estarão sob a proteção, estarão sob a instrução desse pai que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor. O próprio pai é a oliveira que deve nutrir esses rebentos. Veja que frase importante aos pais. O pai é a oliveira, é o instrumento de Deus para nutrir esses rebentos, esses filhos, que amanhã ou depois darão frutos, que irão crescer no caminho do Senhor. Assim como no Salmo 127, aqui também os filhos são apresentados como bênção de Deus. E são eles também parte de nossa felicidade nesse mundo. Mas que também possamos entender que, sendo nossos filhos esperança para o futuro, para eles serem homens e mulheres que temem a Deus e andem em seus caminhos, devemos nutri-los nesse caminho. Devemos andar com ele nesse caminho, com a palavra de Deus, para que cresçam e sejam frutíferos em Cristo. Em quarto e último lugar, quero dizer, olhando ainda para o Salmo 126, que a bênção de Deus inclui a prosperidade de sua igreja. Versículos 5 e 6, ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Temos aqui, meus irmãos, o que é considerado uma bênção proclamada pelos sacerdotes sobre o povo de Deus reunido para o culto. Aqui devemos lembrar que este salmo é um salmo de romagem. Ele está entre aqueles salmos cantados pelo povo de Deus quando se dirigia para Jerusalém a fim de adorar a Deus. Então, é muito propício lembrar desta bênção que procede a partir de Sião, o lugar de culto. A bênção aqui proclamada inclui o desejo que o homem seja abençoado, desde o lugar onde o povo se reunia para adoração. Isso vincula esta bênção aos sacrifícios que ali ofereciam. É esse Deus que perdoa, que salva, que redime seu povo de seus pecados, quem abençoa. Ao encontrar-se com Deus no culto, o homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, recebe do Senhor a sua bênção. Glória a Deus. A bênção consiste em ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Quando menciona a cidade, quer com ela referir-se ao que ela representa, o povo de Deus. Usando outra linguagem, podemos dizer que vejas a prosperidade da igreja de Deus. Isso é também uma bênção concedida por Deus. Note que os netos também estão incluídos aqui nessa bênção. O texto diz no verso 6, vejas os filhos de teus filhos. Significa ver a igreja de Deus prosperar. Significa ver os filhos e os netos temendo a Deus e andando em seus caminhos. Por isso, essa bênção se conclui com o desejo paz sobre Israel. A palavra paz aqui resume todas as bênçãos de Deus. Ele é quem abençoa a sua igreja. Ele é quem abençoa o seu povo. Aqui devemos notar a relação entre a prosperidade das famílias e a prosperidade do povo de Deus.
e também a relação entre a piedade do homem bem-aventurado e como, a partir de sua vida e obediência, a bênção de Deus se estende sobre a família. E depois também a bênção de Deus, através dele, também se estende à igreja. Podemos colocar assim: a felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. A felicidade da família depende da piedade deste homem que a governa. E esse homem deve ser, se ele quer a felicidade da sua família, se ele quer a bênção na sua família, ele precisa ser um homem que tema ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. E a felicidade e a prosperidade da igreja está intimamente ligada à felicidade e à prosperidade das famílias que formam a igreja, que compõem a igreja. Se desejamos, meus amados, ver uma igreja saudável, preste bastante atenção nisso. Se desejamos ver uma igreja saudável, devemos ter famílias saudáveis. Se desejamos famílias saudáveis, devemos ter homens piedosos, homens que temem a Deus e que andam no caminho de Deus. Esta igreja nunca irá além da prosperidade espiritual das famílias que a compõem, e as famílias nunca irão além da prosperidade espiritual de seus cabeças. Homens, lembrem-se que a piedade de vocês terá reflexo não só sobre seus filhos, mas sobre as futuras gerações e também sobre a igreja. O que esta igreja pode se tornar até a vinda de Cristo está intimamente ligado ao tipo de homens que somos hoje. E uma vez que todos nós somos fracos, pecadores, limitados e insuficientes, precisamos estar certos de que nossa vida está fundamentada em Deus. Então, antes de tudo, preocupe-se com seu relacionamento com Deus. Pois, senão, como diz o Salmo 127, tudo será inútil em sua vida. Nós só podemos ser o tipo de homem citado neste Salmo 128. As pessoas só podem ser uma alegria para seus maridos, as esposas só podem ser uma alegria para seus maridos, os filhos só podem ser uma bênção e alegria para seus pais, se Deus for o fundamento da nossa vida. Tudo isso acontece. Esse é o segredo de uma família abençoada. É se temos homens piedosos. É se temos homens, mulheres que têm relacionamento com Deus, por meio de Cristo. Então, meus amados irmãos, uma vez que em Cristo, Deus se tornou nosso Pai, corramos para Ele. Busquemos sua graça para que sejamos homens mais piedosos. E que por sua graça Ele nos conceda que sua bênção esteja sobre nossos lares. E que nossos lares prosperem em temor a Deus e no andar em seu caminho. E que isso tenha reflexo sobre sua igreja e até sobre as nações. E que o resultado final, meus irmãos, seja a glória do seu nome, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você tenha sido abençoado com essa reflexão, que você medite mais nesse Salmo 128, que essa palavra de Deus tenha te feito o convite nesta noite, a temer ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Somente assim, nesse relacionamento com Deus, que é por meio de Cristo, é quando entregamos a vida a Cristo que temos esse relacionamento com Deus. E Ele nos dá nova vida, novo coração, nova mente, que agora caminhamos na direção da sua palavra, caminhamos nos submetendo à sua vontade e não à nossa. Temos esse relacionamento com Deus, de temer a Deus, conhecendo quem Ele é, e porque também conhecemos quem nós somos. Somos pó, pecadores, que
nossos esforços não vão edificar nossa família. Jesus Cristo diz que sem Ele nada podemos fazer. Quando, meus amados, reconhecemos toda essa necessidade, esse relacionamento com Deus por meio de Cristo, temos famílias abençoadas, temos nações, cidades abençoadas, nações abençoadas, temos igreja que prospera, igrejas abençoadas e saudáveis para a glória de Deus. Eu quero orar pela sua família nesse momento. Baixe sua cabeça. Se você estiver aí com seu esposo, se você puder pegar na mão dele, se aproximar dele, se você estiver aí com seus filhos, se puder também colocar seus filhos no colo, quem sabe faz tempo que você não faz isso, não é? Se puder dar um abraço ao seu filho, quem sabe faz tempo que você não faz isso, que você venha temer a Deus, venha andar nos caminhos do Senhor, que nesse momento, você como pai da sua casa, ou se não tiver o pai, você aí como mãe da sua casa, você como líder aí na sua casa, você possa se juntar aí com sua família nesse momento, baixar sua cabeça, abraçar aí sua família e clamar ao Senhor para que você seja uma pessoa que tema ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, porque essa prosperidade, essas bênçãos, essa restauração, essa família feliz, essa família que tem um segredo da felicidade, esse segredo não está em outras coisas, meus amados, não está em dinheiro, esse segredo não está em carro novo, não está em mudar de casa, mudar de cidade, não está em ter uma nova escola, um novo emprego. Essa felicidade está no Senhor, somente no Senhor. É dele que vem. Ele é o motivo de todas essas bênçãos do Salmo 128. Ele é o motivo de todas as bênçãos aqui na minha casa. Ele é o motivo das bênçãos aqui na minha família. Ele é o motivo da restauração do meu casamento. Ele é o motivo a qual eu tenho buscado para criar os meus filhos, para educar os meus filhos. Ele é o motivo a qual eu tenho dobrado meus joelhos e tenho pedido pelo meu casamento, pela relação com meus filhos, para que meus filhos venham crescer no caminho do Senhor. E tudo isso, meus amados, não depende de dinheiro, não depende de status, não depende de coisas, mas depende de você entender que tudo isso está no Senhor e de você buscar isso no Senhor. Eu queria orar neste momento com você e com a sua família. Pai Santo, querido Deus, quero te orar nesse momento pelas famílias, ó Pai, que estão assistindo essa live. Ó Senhor, quem sabe algumas nesse momento se abraçaram, ou quem sabe alguns nesse momento colocaram seus filhos no colo, ou quem sabe, Senhor, alguns nesse momento ainda não conseguiram fazer isso, por alguns motivos. Ó Senhor, quem sabe, Pai amado, alguns casamentos estão, Senhor, com relacionamentos quebrados, alguns sofrendo a infidelidade conjugal. Quem sabe, Senhor, alguns relacionamentos de pais e filhos aí estão sofridos, ó Pai, por conta de drogas, por conta de violência. Ó Senhor, quem sabe, Senhor, há famílias que estão com o coração despedaçados neste momento e não sabem mais o que fazer com seus relacionamentos com os filhos. Não sabe mais o que fazer, Senhor, porque tem tantos filhos rebeldes. Não sabe mais o que fazer, Senhor, com o casamento, Senhor, porque faz tempo, Senhor, que não há mais aquele amor, não há mais aquela fidelidade. Ó Senhor, eu quero te pedir por todas essas famílias, Senhor, que o Senhor venha restaurar no nome de Jesus. Que venhamos entender, Pai, o quanto é importante termos um relacionamento com o Senhor. Sem isso, Senhor, não teremos, ó Pai, todas essas bênçãos, Senhor, que relata o Salmo 128. Sem isso, Senhor, não estaremos, ó Pai, com as ferramentas corretas, com os pensamentos corretos. Não estaremos, ó Senhor, com nossos pés no lugar correto, com o nosso coração no lugar correto. Ó Senhor, porque nosso coração é enganoso, Senhor. Nossos interesses, muitas vezes, Senhor, são maus. Ó Senhor, somos cheios de interesse. Muitas vezes, Senhor, só queremos culpar o outro, Senhor, do erro. Queremos apenas culpar a esposa, não examinamos nosso coração. Ou, Senhor, muitas vezes a esposa quer só culpar o marido e não examina também seu coração. Muitas vezes, Senhor, queremos apenas cobrar dos filhos, Senhor, mas não queremos ser exemplo para nossos filhos.
Queremos dizer o que nossos filhos devem fazer, Senhor, mas não queremos fazer. Queremos colocar nossos filhos no caminho do Senhor, ó Senhor, mas não queremos estar nesse caminho. Ó Senhor, muitas vezes, Pai, queremos essa alegria, essa felicidade, a prosperidade no nosso lar, a paz no nosso lar, sem temer ao Senhor e sem andar no caminho do Senhor. Ó Senhor, a tua palavra nos mostra que tudo isso será em vão. Ó Senhor, tudo isso será loucura, confiar em nossos esforços, em nossa sabedoria, em nosso conhecimento, em nossa inteligência, tudo isso será loucura, Senhor. Ó Senhor, que viemos, ó Pai, ser homens e mulheres piedosos. Ó Senhor, homens piedosos, ó Pai, Senhor, que se rende ao Senhor, que sabe que necessitamos do Senhor para cuidar do nosso lar, da nossa casa, para cuidar, Senhor, do ensinamento dos nossos filhos. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor. A tua palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, será em vão o nosso trabalho. A tua palavra diz, Senhor, que a mulher virtuosa é a mulher, Senhor, que o marido é feliz, que abençoa o marido, que abençoa seus filhos, que o filho elogia. Ó Senhor, essa é a mulher virtuosa. A mulher sábia, Senhor, é aquela que edifica a casa. Ó Senhor, o homem sábio é aquele que anda no teu caminho, Senhor, e que teme ao Senhor. E para tudo isso, Senhor, só é possível se tivermos em Cristo Jesus. Ó Senhor, entregamos nossas vidas ao Senhor, entregamos nossa família ao Senhor. Nos ajuda, Pai amado, para que nossa sorte seja mudada, nossa felicidade, Senhor, seja restaurada. Ó Senhor, o amor pela esposa, Senhor, seja revigorado. Ó Senhor, os corações dos pais seja convertido aos filhos, o coração dos filhos venha a ser convertido aos pais. Ó Pai amado, que haja, Senhor, mais casamentos do que divórcios, mais restauração do que divórcios. Que haja, Senhor, temor ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Tudo isso te pedimos, te oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.